Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Olá, eu sou a Sara Rocha Fritz, mestranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, eu sou o Denis Henrique Fiuza, doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada da playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist, estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua trajetória na história ambiental. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas em geral a se interessarem por história ambiental. Lutz Global é um canal que surgiu do projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq e é também uma iniciativa de história ambiental pública. Para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no nosso canal. Assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Estamos buscando atender a uma paridade de gênero e também regional nas nossas entrevistas. Por isso é muito bom poder entrevistar a professora Leila Mourão Miranda, nossa primeira convidada que atua na região norte do Brasil. Leila é professora titular permanente no programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, na Universidade Federal do Pará. Suas pesquisas na história ambiental tratam diversos temas, entre eles urbanização, Amazônia, lugar e territorialidade, gênero, agricultura, mulheres, desenvolvimento, direitos humanos e cidadania. Essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste das nossas agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo suas impressões, suas dúvidas, perguntas, enfim, o que quiser nos falar sobre a entrevista. Vamos deixar na descrição do vídeo o link para o currículo Lattes da professora e também links para algumas obras que vamos citar no vídeo. Bem-vinda, Leila, com muita alegria que te recebemos aqui no Lutz Global. Bom dia, Helenita, Denis, Sara. É um grande prazer. Inicio agradecendo a oportunidade que vocês estão me dando, né, para falar um pouco de uma paixão de longa data, que é a história ambiental, né? Então, agradeço a oportunidade de estar no programa de vocês e me proponho, né, a contribuir de alguma forma, né, para incentivar também, principalmente a juventude, a se interessar por essa modalidade da história, que, na verdade, eu diria que é a base de toda a realização da história humana, né? Ela faz emergir exatamente as interações que as diversas e múltiplas sociedades estabelecem com seus ambientes, nos vários situações e episódios históricos. Então, eu diria que é um prazer, né, estar aqui com vocês e poder falar um pouco, né, eu diria, entre aspas, da minha história ambiental. É isso mesmo o nosso objetivo. Que ótimo. Então, vamos começar, professora. Então, Leila, pode nos falar um pouco sobre a sua trajetória? Onde você nasceu, onde você se criou? Por que escolheu a carreira de historiadora? Como foi a sua vinda para o Pará? No mestrado, você tratou conflitos fundiários, mas no doutorado já tratou de um tema com viés ambiental. Você pode nos falar sobre como e quando surgiu o seu interesse pela história ambiental? Bom, eu nasci em um distrito da cidade de Lavras, no sul de Minas Gerais, no distrito de Varginha, mas bem antes, né, das notícias, né, muito interessantes sobre os ETs. Então, volta e meia o pessoal brinca comigo sobre as minhas origens, né? Mas não, eu nasci no município de Lavras, nesse distrito, que à época fazia parte, é uma região antiga, né?
de exploração mineral, principalmente do ouro, né? E antes de completar um ano de nascimento, eu digo o seguinte, que eu fui mudada, né, para o sudeste de Minas Gerais, para a cidade de São João Evangelista, que era um antigo lugar de índio do grupo Monoxó, né? E nas bordas, eu digo o seguinte, nas bordas do Vale do Jequitinhonha. Eu diria o seguinte, que a infância me marcou bastante, né? No que diz respeito à relação com a natureza, porque nós vivíamos, eu diria assim, em dois ambientes permanentemente, um que era o sítio e o outro que era a cidade. Então, no período escolar, a gente, até mais ou menos o início da escolarização formal, a gente viveu no sítio e fomos, inclusive, alfabetizados, eu e meus 6 irmãos homens, pelos meus pais, né? E era interessante, porque nós não tínhamos a energia elétrica, era a base da lenha e do querosene, né? Da lenha e querosene para produzir calor, né? E iluminação. Essa vivência no sítio me aproximou muito, muito da natureza, e de pensar a natureza como parte da vida humana. Eu me lembro que eu e meus 2 irmãos mais jovens tínhamos, inclusive, lugar no sítio preferido. E, por incrível que pareça, né, era no topo de uma mexeriqueira, né, uma árvore de mexerica, uma fruteira, que tinha no seu topo um traçado imenso, né, de cipós e folhas de maracujá, né, sob uma goiabeira. Mas a goiabeira só dava fruta, e saborosas. Tá? Então, nesse tempo, a gente podia observar. Né? Então, veja, nós tínhamos essa convivência com as plantas muito de perto, e, inclusive, como um elemento fundamental de alimentação, mas também de lazer. Né? A gente deitava em cima dessa ramada e ficava olhando as nuvens, os pássaros, né? Conversando e comentando. Então, isso, essa relação, eu diria, amistosa com a natureza, vem desde a minha infância. Né? É interessante porque meu pai, um mestiço, né, descendente de europeus, índios, negros, né, e a minha mãe também, tinha uma preocupação muito grande com a formação educacional dos seus filhos. Acho que como a maioria das famílias mineiras daquela época, e de hoje também. Né? Por exemplo, nós tínhamos leitura de poesia, de romance, de livros técnicos, né? Mas dessas obras, 2 me chamavam a atenção e eu lia e relia. Uma era do Roberto Oven, idealista, socialista, né, utópico, e, né, do Daniel Owen. Por quê? O Daniel, ele foi um romancista gaulês que escreveu inúmeros romances sobre a mineração de carvão e sobre os mineiros, a vida dos mineiros, mas também sobre os desastres que ocorriam nos processos de mineração. Então, ele teve o pai faleceu, inclusive, num desses desastres. E ele criou personagens muito interessantes na obra, né, discutindo a questão ambiental. Então, ele fala, por exemplo, de um médico que observava a questão das mudanças alimentares, das doenças, né, que era muito presente, né, entre os mineiros, que não sobreviviam acima de 45 anos. Ele deu essa referência, a maioria ainda mais nova. Então, essa leitura do Daniel me marcou profundamente, né?
Quer dizer, eu vivia uma vida, mas existiam outros sistemas de vida, não é? E neste processo de relação. Isso me fazia lembrar um pouco Lavras, uma região antiga de mineração que não mais existia, né? Mas outras áreas muito próximas da onde a gente vivia de mineração. Não é? É interessante, porque ele frisava e destacava muito um modo de vida, as dificuldades, os problemas, né? E a pouca preocupação, no caso do Estado, né? Dos governos, com este processo. O que se pressupunha e queria era a produção, né? Do carvão mineral, né? E isso me levou a algumas outras leituras, né? Como a obra muito interessante, que é A Primavera Silenciosa, né? E também outras, não é, sobre os desastres ambientais nas cidades próximas à mineração na Inglaterra. Então, Nuvens Negras foi uma leitura muito interessante para mim, né? Que depois eu retomei exatamente lá, já na graduação e na pós-graduação, não é? Com os textos da Stella Bresciani sobre os monstros urbanos. Tá? No primário, eu me deparei com uma questão nova. Tá? O seguinte, na região de Guanhães, só existia escolaridade para os jovens, principalmente para mulheres, até que era antigamente a 4ª série primária, que a gente chama hoje de 6ª série do ensino fundamental. Só. Posteriormente, na região mais próxima, não existia uma escola para as meninas continuarem a estudar. Né? Então, ao terminar a 4ª série primária, eu tenho um profundo impacto. Por quê? Pelo fato de ser menina, não podia estudar, porque não existia escola para meninas. Bom, que teria alternativa para as meninas? Teria. Pouquíssimas e muito difíceis em todos os sentidos, que eram as escolas, os colégios de freiras, né? Em Conceição do Mato Dentro, Peçanha e Diamantina, que eram cobrava-se verdadeiras fortunas. Então, para a maioria das famílias, restava manter as meninas com a 4ª série. Né? Isso me levou a muitas reflexões, questionamento, e eu comecei a perceber que havia uma diferença no tratamento entre e para, né, os homens e para as mulheres. Então, esse foi o primeiro impacto no que diz respeito à condição feminina enquanto gênero. Dando continuidade aos estudos, houve um episódio bastante interessante, político-econômico, tá? Que foi a mudança pelo parte do governo brasileiro para a região em que eu vivia, que foi a famosa criação a atribuição, né, da região do Noroeste, do Vale do Jequitinhonha, como a região do futuro Vale do Aço. Né? Então, nessa perspectiva, mudou-se tudo. Criou-se colégios mistos para meninas, né, nas cidades, mas principalmente em Guanhães, onde nós vivíamos. Então, aí eu pude concluir o ginásio, concluir, né, o 2º grau, equivalente hoje ao ensino médio, e, na época, foi oferecido 3 modalidades a nível do 2º grau. Foi indicado normalista, o curso científico e o clássico. Eu fiz o normalista e fiz o científico, até o 2º ano. Daí, eu tentei a seleção do colégio universitário, que foram poucos no Brasil, tá? Na Universidade Federal de Minas Gerais. Esses colégios universitários tinham como objetivo criar uma geração de jovens na perspectiva de exercício de uma cidadania à semelhança norte-americana. Mas a experiência não
foi exatamente ao contrário, né? O MEC encerrou esses colégios universitários em 1970. Um dos argumentos utilizados foi exatamente o seguinte: os colégios universitários que tinham uma determinada objetivo e finalidade foram contrários. Inclusive, indicavam à época que aproximadamente metade dos ex-alunos dos colégios universitários haviam se transformados em revolucionários subversivos. Né? Então, não havia interesse em manter. Bom, neste período, eu, já em Belo Horizonte, começo a estudar. Comecei engenharia química, tá? E a militar no movimento estudantil, ativamente. Nessa movimentação, eu conheci um paraense, Newton Miranda, né, que já era diretor do DCE, junto com um dos meus irmãos, que era o presidente, e comecei a militância estudantil ativamente. Nessa perspectiva, eu abandonei o curso de engenharia química e me propus realmente a realizar o curso de história. Nesse período, entre 70 e 72, a repressão foi muito violenta, principalmente sobre os movimentos estudantis. Extinção de todos os CEAs, de todos os DEAs, enfim, da UNE, não é, de tudo. E proibitivo para todos os jovens que pensavam um pouco, pensavam diferente, né, da política governamental. Ou, em outras palavras, a maior parte da juventude se opunha aos cortes do ensino, às tentativas de implantação de ensino pago, né? O avanço, a tentativa, né, eu diria assim, desqualificar o ensino, né, e a formação profissional da juventude brasileira. Tá? Nesse processo de militância, tá, o meu marido, né, em 71, a gente já tinha se casado, foi condenado, julgado, né? Foi julgado e condenado, junto com toda a diretoria da UNE, acusado de organizar uma entidade subversiva, e nós saímos de Belo Horizonte. Não é? Por quê? Por uma razão bastante objetiva. Os colegas dele, da direção da UNE, que se entregaram, todos foram mortos na prisão. Então, nessa circunstância, Newton entrou para a clandestinidade no seu próprio país e eu passei a viver na semiclandestinidade. Logo que a gente chegou em São Paulo, nós mudamos para São Paulo, no sentido de nos perdermos na multidão, e fiz o vestibular de História para a USP. Foi aonde realmente eu me aproximei e, eu diria, e me tornei uma eterna apaixonada pela história. Me preocupava, já como estudante, uma questão fundamental. Era uma história bastante complicada para mim. Primeiro, a ausência das mulheres, tá? Na produção historiográfica. Dos ambientes. Me parecia uma história feita fora do mundo real. Né? Dava a Revolução Francesa, como? Né? E como as imagens colocavam a mulher à frente, e ela não aparecia na história da Revolução Francesa como, né, uma protagonista. Né? Então, são coisas que vão marcando a reflexão. Os ambientes, né? Falava-se da questão alimentar, né? E a revolta em torno das batatas. Duas leituras aí me fizeram decidir pela história ambiental. Mark Bloch, Fernando Brodel, Jorge Deby me fizeram pensar, a partir da história agrária, a percepção, né? E a compreensão
de perceber e compreender a história sendo realizadas em ambientes. Ainda que boa parte dessas obras, não é, tratassem da história agrária, né, rural, tal, mas, por exemplo, a obra O Mediterrâneo, o Mundo Mediterrâneo, e o primeiro volume de Civilização, Material, Economia e Capitalismo, porém do Brodel, né, sobre as estruturas do cotidiano e essa vivência, primeiro pelo fato dele trazer um título da história, um ambiente, que foi a região do Mediterrâneo. Não os reis, não as realezas e etc. Tá? Também os teóricos, né, como Collingwood, como Gardner, Bloch, Thompson e outros, não é? Me fizeram a refletir que o papel do intelectual ou do cientista na área de história não é criar ou seguir modelos fechados, mas elaborar, propor e discutir hipótese e refletir sobre os problemas abordados em qualquer área do conhecimento numa perspectiva inter e multidisciplinar. Isso, para mim, foi muito importante no sentido da minha opção futura. Não é? Eu terminei a graduação e iniciei o mestrado na PUC de São Paulo. Aí vem a questão do urbano. Não é? Naquele momento, ocorria em todo o país ocupações não autorizadas, né, nas cidades. E Belém foi a campeã nacional, entre aspas, as invasões, né, de áreas, de conjuntos, etc., etc. Né? E este foi o tema que eu escolhi para a minha dissertação de mestrado. Tá? Eu não concluí o mestrado na PUC porque, neste momento, veio a anistia, né? E o sonho de Newton era retornar ao Pará. Né? E ele veio em fim de 79 e a família no início dos anos 80. Tá? E eu precisava concluir o mestrado, defender a tese, a dissertação do mestrado. E escolhi o tema, os conflitos fundiários urbanos, a luta pelo direito de morar ou especular. E nela, eu trago, apesar do título, eu trago exatamente a discussão da dimensão ambiental, nesse processo histórico, inclusive, do conflito. Primeiro, porque a cidade de Belém ela tem uma pequena área continental. Essa é a primeira questão. 63% do território da cidade é formado de águas e ilhas. Na área continental, são 13 bacias fluviais. Né? E boa parte da área urbana, né, em torno de 40% aproximadamente, continuam, mas sobre outras circunstâncias, alagáveis pela maré. E boa parte da população vivia nessas áreas de baixadas, chamadas baixadas. Qualquer chuva, né, já faziam as suas casas, a rua, né, que eles chamavam de estiva, era acima do solo em função das baixadas. Né? E era uma situação extremamente difícil, e eles passando a conviver com áreas, eu diria, emprestadas, concedidas e alugadas pelos grandes proprietários da terra municipal. Tá? Isto implicou, né, algumas reflexões. Né? Essa população que começou a ocupar, né, todas as áreas internas dos quarteirões, os conjuntos, todas passaram a tentar fugir, mas encontrar novos problemas ambientais. Tá? Então, foi nessa perspectiva. E aí, nos anos 80, foi o grande programa de urbanização que expulsou grande parte
dessa população das Baixadas. E uma coisa muito importante, 76% das lideranças eram mulheres que buscavam um lugar para morar e criar seus filhos. Então, a questão de gênero, né, ela está presente em todos os processos. Essa não tem como fechar os olhos, não tem como tentar deslocar, né, a um nível de abstração a presença, né, das mulheres na história. Então, nesse sentido, eu concluí e fiz. Aproveito para dizer que aí eu comecei a produzir também, né, realizar e produzir trabalhos sobre as ilhas. Né? Aí, a Belém, né, insular, né, tem bastante coisa produzida. Bom, lembramos que na década de 80 conseguiu-se instituir a carreira docente. Né? E a carreira docente incluiu, no seu sistema de avaliação, não só mais o tempo de serviço, mas a titulação. Né? Você só pode chegar ao topo da carreira conjugando tempo de serviço e titulação. Senão, você para na condição de professor adjunto, no máximo, né? E você, então, não tem acesso às outras instâncias da carreira. Então, fazer o doutorado era um sonho desde a graduação. Né? Professora, inclusive, desculpa, é que eu tenho uma pergunta sobre a sua tese, justamente, do doutorado, assim. Porque foi uma tese bem importante, né? Você tratou de 2 importantes produtos para a cultura e sociedade amazônica, né? Que tem origem na mesma árvore, o açaí e o palmito, e nessa perspectiva que você vinha desenvolvendo, né, e crescendo nas suas pesquisas da história ambiental. E aí esses produtos vão atingir várias percepções, representações, grupos, né? E também, na sua tese, a partir disso, ajuda a entender o desenvolvimento da Amazônia da década de 70, né? Enfim, e essa história, então, que você desenvolve no doutorado sobre, a partir da Amazônia, no mercado também, traz particularidades, assim, quais particularidades? E esse caminho que você tomou da história ambiental está ligado a isso, da impossibilidade de explorar de forma assim, satisfatória essa dinâmica só a partir de aspectos econômicos e sociais? Bom, Sara, a escolha da temática açaí e do açaí ao palmito, ela se dá, né, no percurso da realização do doutorado, porque no doutorado nós tivemos professores, inclusive de história ambiental, eu estudei com Molina, né? Isso é muito importante. Mas, principalmente, o que me motivou a elaborar o projeto de pesquisa para o doutorado era uma questão real, vivencial, e estava relacionada à sociedade e à natureza, principalmente aos ambientes estuarinos. O açaí era a principal refeição da população. E não era a refeição como a gente tem essa noção básica, café da manhã, almoço, jantar. Então. O café da manhã é um mingau de açaí. Com arroz, ou com tapioca, ou com farinha, é o equivalente, eu diria, ao café da manhã. O lanche da manhã é eu diria, um refresco de açaí. O almoço e o jantar, né, para grande parte da população à época, era uma tigela, né, de polpa mais densa de açaí e uma proteína animal e um carboidrato. Ou seja, açaí, farinha, aí pode parecer estranho, mas o camarão, o peixe ou a carne de sol, principalmente esses 3, que compunham de maneira geral. E não só em termos da alimentação, mas, principalmente,
em função do embate que surgia, não é? Um processo que mudou muito, muito, né? As cidades do estado do Pará, do Amapá, né? Principalmente nesses dois estados, que era a presença de fábricas. Né? E mais grave, eu diria, quem elaborou os projetos e os planos de desenvolvimento teve um olhar especial para o açaí, não pela produção do açaí, mas do palmito, em função de que, na região sul e sudeste, praticamente havia sido dizimada a produção de palmito. Então, o governo incentiva, ministra curso, financia, não é? Adota uma série de produtos para a produção de palmito, do açaí. Houve um pouco de resistência no mercado internacional no começo, mas depois optaram e realmente a produção é uma loucura. Só que trouxe um problema gravíssimo, que estourou em 89. Nós produzimos palmito para o Japão, para os Estados Unidos, boa parte da Europa, não é? Da Ásia, da América mesmo, Latina. Então, a produção de palmito se tornou, né, como se diz, o eixo, né, do desenvolvimento econômico na Amazônia, a região do estuário. Né? Então, e neste processo, a gana, eu diria, a ambição foi tamanha que teve um momento que foi feito um corte das palmeiras, e olha que o açaizeiro do norte, ele perfila, ou seja, ele constitui uma touceira. Pode chegar até 27 arvorezinhas no mesmo pé, tá? Na mesma muda. Então, é algo assim que encantou os empresários, produtores de palmito, não é, do sul e sudeste veio. Para vocês terem uma ideia, em menos de 2 anos, de 3 fábricas que existiram, elas foram para quase 3.000 fábricas. Então, vocês veem a intensificação do corte, né, das árvores, essa coisa toda. Tá? E isso repercute, sem dúvida nenhuma, a nível da sociedade, em termos de alimentação, de política e tal. A Assembleia Legislativa passou a ser extremamente pressionada para uma legislação específica, não é? De proteção aos açaizais. Né? Aí eles fazem uma adaptação das leis lá da EMA, né? E coloca que cada toceira de açaí que saísse teria que plantar outro. Mas ninguém fez isso. A ponto de um prefeito da região do Marajó, da região dos Furos, ou seja, da área que passa um dos braços do Amazonas, que não é o que vem aqui para a Bahia do Guamá e Belém, pediu uma avaliação da universidade. Pessoa que a UNAI indicou, que já estava, era minha equipe de pesquisa. Então, o prefeito mandou um avião. Era um quadro aterrorizante, gente. Aterrorizante. Por quê? Você só via o corte, o toquinho. Nós fizemos vários voos, filmamos e tal, e ele queria usar exatamente esse material para discutir com a Sudã, para discutir, na época, com o governo, né? Para tentar minimizar. Isso repercutiu internamente na dificuldade de acesso à polpa do açaí, a menor quantidade, o preço foi lá para as alturas. Né? Então, isso realmente tensionou muito. Então, naquele momento, né, ainda que seja a história do tempo presente e muito contemporânea, era fundamental que a ciência discutisse isso de uma forma mais sistemática e sistematizada. É tanto que da minha turma de doutorado, nós éramos 6, só eu e o professor Hervé Roger, que nem era brasileiro, passaram a estudar. Ele é da área de Química e passamos. E, de repente, né,
essa polêmica surge exatamente pela publicação de algumas informações ainda muito primárias à época. Por exemplo, né, a química nos ajudou a compreender que o açaí é 2 vezes mais calórico do que o leite. E por aí a gente passa a entender porque toda criançada na região, né, litorânea, nos rios, lagos, etc., etc., foram criados com açaí e não com leite. E mais, a composição bioquímica, né, do açaí, ela é fabulosa, né? Ela tem, eu vou usar termos gerais, mais populares, antocianina. Antocianina é a base de praticamente produção de todas as medicações cardiovasculares. Então, a coisa é muito mais complexa. É uma pena, né, que eu continuo vendo ainda, estudando, acompanhando, mas já não com tanto compromisso e bem delimitado no tempo, como foi na tese. Mas foi importante, que ocorreu aí uma movimentação, legislação, enfim. O açaí continua na vida dos paraenses. Né? Então, no Brasil todo, né? E no Brasil todo. Aliás, no mundo, porque em Londres eu acho a caixinha de açaí. Sim. Denis agora vai fazer outra pergunta. E além do açaí, também os rios, né, amazônicos também são muito importantes para o Brasil. E eles foram um dos seus objetos de pesquisa, né? Num dos seus artigos publicados na Revista Brasileira de História, a senhora pesquisa, né, justamente os hidronegócios nos rios da Amazônia. Então, além de pensar um pouco os significados que os rios tinham, né, para os povos locais, para os povos indígenas, a senhora também pesquisou como que esse rio foi transformado num hidronegócio, né? Como que ele foi utilizado na produção de mercadorias, mercantilizado, em outras palavras. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, né, esse trabalho sobre os hidronegócios. E, além de tudo isso, né, já passado um tempo desse trabalho, hoje a gente percebe um pouco dos efeitos que essa transformação dos rios em hidronegócios causaram nessa região e também em outras regiões do Brasil, como a gente viu aí, rompimento de barragens, né? E atualmente também aí vários problemas que a gente observa, né, nessa transformação, quando o agronegócio também se desenvolveu bastante atualmente. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse tema. Eu falava exatamente do açaí. O açaí é uma planta que se adapta e prolifera às margens dos rios, lagos, enfim, ao lado da água. É fundamental. Você pode até adequar, como foram feitas plantações na Bahia, no Mato Grosso, né, de açaí, só que o sabor fica diferente. Então, os rios sempre estiveram presentes na história. Como se penetrou nesse imenso continente e foi conquistando? Foi através dos rios. Eles sempre estiveram presentes. Se você for estudar a Europa, a Ásia, a África, né, o rio é uma referência. Ou seja, no caso, né, e sempre foram objetos de negócio. É muito interessante quando você pega a Amazônia colonial, ou pode ser o sul, né, colonial, você vai ver que o sistema de controle de navegação e cobrança de impostos pela navegação nos rios sempre existiu. Foi implantado e existiu o tempo todo. Não é isso? Inclusive, traz a lembrança a perlenga, né? Que foi a abertura do rio Amazonas, né, às nações amigas. Não foi um processo, eu diria, simples. Foi extremamente complicado até a assinatura final dos acordos. Né? Então, o rio ele tem que ser visto como água, sem dúvida nenhuma, mas como via de transporte, e não só. Né? E que aí é que entra o nosso artigo, né, para mostrar que os usos mudam também historicamente, como, por exemplo,
a transformação da energia cinética das águas que correm lindamente pelas margens dos rios em, né, força motriz para a produção de energia elétrica e, né, a ser absorvida pela indústria extrativa, pela maquinaria do agronegócio, enfim, não é? Para outros usos, não é, dos rios. Então, quando a gente pensou nesse artigo, Iane e eu, antes que eu me esqueça, Iane foi me orientando de doutorado, não é uma das que eu incentivei. Né? Hoje, professora da UFPA, né, na área de arquivologia, né, está fazendo um trabalho maravilhoso em torno da sistematização de documentações para a história ambiental na região. E, nesse sentido, nós pensamos, a chamada era para a história dos rios, né? Mas eu tenho tido esse olhar mais para, eu diria, o meu tempo. Então, é um pouco isso, quando a gente pensou nos rios, né? A gente pensou numa perspectiva bem precisa, delimitada e tal. Mas não dá para excluir desta reflexão todos os problemas que isto tem trabalhado. E aí, a questão dos projetos de desenvolvimento. Nós ainda nos referenciamos aos projetos de desenvolvimento econômico, em estrito senso, ainda da modernidade, como se a ciência e a técnica fosse resolver todos os problemas, né? E não é verdade. Tá? Ela contribui muito para o processo histórico, mas ela não define em si. Então, você veja, a construção de uma hidrelétrica produz energia e vai beneficiar, principalmente, os setores produtivos existentes e funcionando em torno da lógica da economia capitalista, que é produção, comercialização e consumo. Mas atinge profundamente as sociedades locais e regionais. Altera todo o ambiente, altera os ciclos climáticos, altera, né, o sistema de produção, por exemplo, agrícola familiar, né, porque grandes áreas são inundadas, né, expulsando, né, a população, e isto ocorre tanto, por exemplo, aqui em Tucuruí, que foi a primeira, né, assim como a Belo Monte, em Altamira. Ou, né, a gente deve fazer uma visita este ano ainda ao Amazonas, né, e pensar, né, como nos informa o Fernsaide, pensar para a Amazônia cerca de mais de 200 hidroelétricas é uma coisa de louco. Né? É tanto que houve uma maneira. Por quê? Se você for ao município de Tucuruí, vai estar presente e latente todo um problema socioeconômico e cultural. Da mesma forma, em Altamira. Né? Isso só pensando em termos de estado do Pará. Mas se você vai para o Amapá, se você vai para o Amazonas, os problemas, apesar das suas singularidades e especificidades, sem dúvida nenhuma, existem e está afetando parcela significativa da sociedade. Então, pessoal, lembrando para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, curtir os vídeos, deixar os comentários, também é bem importante para a gente, e a gente vai conversando por lá também, né? Mas então, a minha próxima pergunta para a professora é um pouco sobre, nas suas respostas, você já trouxe um pouco sobre a questão de gênero, né? E aí pensar no gênero tanto na sua trajetória quanto na história ambiental, né? Porque você fez uma pesquisa sobre a Emília Schnettlag, que é essa naturalista, que no começo do século XX teve uma atuação bem pioneira, sendo a primeira mulher a dirigir um museu na América Latina, que foi o Museu Paraense Emílio Goeldi, né?
E eu fiquei pensando se essa possibilidade de ela ser uma mulher cientista no início do século XX, chegando a ter um cargo de diretoria, está ligado à região que ela atuou, né, no sentido de ser fora do centro, fora da Europa, se as concepções que tinham na época em relação à Amazônia, de certa forma, criaram uma brecha assim, que permitiu a atuação de uma mulher como a Emília, né? Então, se puder falar um pouco mais dessa pesquisa e também sobre você, né, enquanto uma mulher pesquisadora, como é que é isso? Se já sofreu alguma discriminação, se já foi preterida em algum cargo por conta disso, assim? Pensar tanto então em você, mulher pesquisadora, mas na sua pesquisa que traz história ambiental e de gênero junto. Assim. Bom, falar um pouco sobre o texto da Emília é porque com toda essa trajetória, né, e com a discussão do açaí, do Urbano de Belém e tal, chamou a atenção da gente foi a presença de mulheres também na produção do conhecimento da ciência. Tá? Não são muitas, não são muitas. Né? Tem o texto da Emília, e agora teremos o texto, em breve, sobre a Clara Pandolfo, para vocês verem. Né? Isto porque a gente ainda está, eu diria, vasculhando arquivos atrás das mulheres que produziram ciência, né? Particularmente no século XX. Na perspectiva de percebê-las, né, na interpretação, eu diria, da natureza amazônica e, portanto, pensando em termos das suas atuações socioeconômicas, políticas e profissionais, também como produtoras de importantes contribuições para a história ambiental. Bom, caso da Emília. É muito interessante, porque eu vim a partir de uma leitura que eu chamei das trotamundos, mulheres que percorreram. Meu olhar era mais centrado na região amazônica, mas eu entrei em contato com várias, né? E até brincava com o pessoal, olha, as mulheres no 19, eu diria o seguinte, empreenderam lutas imensas para o reconhecimento enquanto um ser humano. Né? E me chamou muita atenção, no caso da Emília, que eu estava lá pesquisando as mulheres na ciência e tal, de repente eu me deparei com uma foto, como eu digo no texto, com ela sentada num tronco com uma espingarda na mão. Né? Isso não era normal. Então eu fui pensar um pouco sobre ela. No que diz respeito à questão que você levanta, se foi especificamente por ser uma região não europeia, não centro de ciência, eu diria de repercussão mundial, e sim na Amazônia, naquele momento, o Guild, o museu, né, era algo, inclusive, que tinha acabado de ser reformulado, reampliado, né, com contratação de profissionais estrangeiros. Então, nessa perspectiva, o que acontece? A Emília, né, como eu coloco, já historiei no texto, ela estuda, né, faz o curso de ciência natural, inclusive em condições absurdas, né, discriminadoras, excluidoras, tinha que ficar atrás de um bioma, chegar antes, sair né, depois do normal. Mas ela emergiu, demonstrou, né, e se formou. E tinha um amplo conhecimento, inclusive de vários países europeus onde ela trabalhou. E é interessante, porque em primeiro lugar, quem pensava a Amazônia naquele momento ainda estava muito influenciado, não é? Pela ideia de uma região desconhecida, né? Selvagem, etc, etc, etc. Né? E, no caso dos pássaros, com uma imensa variedade de
pássaros não existentes no resto do mundo, que era a especialidade da Emília. Mas não esqueçamos que o orientador da Emília, na Alemanha, era muito importante e tinha um relacionamento bastante estreito com o Emílio Guild, não é? E a Emília também participava de uma rede internacional de trocas, né, de produção. É um pouco complexo, porque a gente não tem muitos elementos para afirmar que ela se projeta, porque é uma região ainda pouco conhecida, limitada, não civilizada, entre aspas, etc, etc. Mas a Emília veio, produziu. Então, eu diria o seguinte, é uma das mulheres que aponta e assume um cargo importante. É tanto que, quando ela sai daqui, ela não volta para a Europa, ela vai para o Museu Nacional, né, para dar continuidade aos estudos. Pode ter sido uma opção, pode não ter sido, foi circunstancial que levou, né, a ela fazer essas opções específicas. Tá? Mas é um trabalho fabuloso, porque eu diria o seguinte, uma das grandes contribuições da Emília para a história ambiental é traduzir da técnica escriturária, né, da história natural, os elementos da natureza, para uma linguagem, eu diria, social, cultural, cotidiana. Então, os textos, você compara um texto do Emílio Guild e um texto da Emília, falando sobre basicamente a mesma temática, as mesmas observações, você lê o texto da Emília, você tem a compreensão do real, da realidade. É um pouco aquilo que o professor Pato chama atenção, né? Não dá para escrever história oral fora, história ambiental fora do mundo. Tem que colocar essa história, inclusive natural, entre aspas, também no mundo. E eu acho que é isto, quando ela fala dos rios, dos movimentos do rio, né, da relação rio-navegador, né? E, enfim, ela traz, eu diria, para a cultura científica compreensível e inteligível boa parte dos textos da história natural que até antes dela tinha, e depois dela, e durante a estada dela, eram escriturados, né? As narrativas eram muito técnicas, utilizando toda uma substantivação técnica que dificultava muito o entendimento, né, e a compreensão do que era narrado ou relatado. Então, ela foi importante nesse sentido. E ela, de um certo modo, faz emergir as mulheres numa sombra. E aí eu chamo a atenção exatamente para aquele episódio. Um secretário sai, então contrata 2 mulheres. E o trabalho que essas 2 mulheres fizeram em contribuição à ciência no Guild foram fabulosos, que era a secretária e a escriturária. Então, ou seja, apesar dela ser estrangeira, teve esse papel, inclusive foi bastante perseguida, né, pelo fato de ser mulher e dirigir a instituição. Os jornais são terríveis, né? Ela chegou a ser acusada por um dos jornais da época de promover um clube de prostituição no museu. Que absurdo! Sim, ela foi acusada. Nossa. Né? É um negócio assim maluco. E outras acusações durante o período da guerra, entre guerras, que eu coloco, que ela sai, né,
foram retirados alguns acervos do museu, aí alega que ela tinha repassado isso para a Alemanha nazista. Não foi um período muito tranquilo. Ela vai ter uma tranquilidade bastante grande. Tá? A opção dela, por exemplo, no casamento, namoros, casamentos, o material que trata dela não traz nenhuma informação. Né? Era como se fosse uma pessoa esquisita, fora do mundo dela, mas não era. Né? Ela era uma pessoa extremamente trabalhadora, simpática e tal. E uma frase dela, um relato dela, que é muito importante para a gente compreender, tá? O que ela pensava enquanto cientista. Quando ela diz que ela recebe uma correspondência em nome do senhor Emílio Senatagli, tá? E que ela fica feliz da vida e diz: estou muito feliz, porque significa que eu fiz um trabalho de homem. Nossa! É complexo para você ver que essa mentalidade e tal. Mas também, pegando um outro momento, e um dos expoentes, inclusive, da discussão do desenvolvimento e da Amazônia, que é a Clara Pandolfo, que eu anunciei para vocês, que em breve também vai estar sendo publicado. Clara Pandolfo, não é? Também dessa área que poucas mulheres falam, que é a área, né, da engenharia florestal e tal, na verdade, a Clara era química, né? E brigou também para poder assistir a aula na química, né? Foi aceita como ouvinte, ela e mais 8 mulheres, moças na época, jovens, né? Como ouvintes, somente a partir das avaliações, cerca de 1 ano, ou para algumas, 2 anos para outras, foram aceitas como alunas formais. E ela vem trabalhando, ela vem produzindo ao longo do tempo, a partir dos anos 40. A senhora podia agora falar então da sua trajetória agora, sobre, né, se foi discriminada ou não, enfim. Bom, nos meus relatos eu já aponto que na infância pré-adolescente, né, ainda que naquela época não fosse entendida, como nós entendemos hoje, avançamos na compreensão da questão de gênero, hoje eu compreendo que naquele momento, né, e foi a manifestação por que as mulheres não podiam estudar. E isto marca profundamente, quer dizer, meus irmãos podiam ir para a escola, eu não podia, porque não existia escola para mim. Eu acho que essas situações são profundamente, eu diria, marcantes na vida das mulheres. Vocês são de uma geração que não tiveram esse tipo de problema. A minha geração, como a da Clara Pandolfo, né, também teve. Então, era algo... E isso, né, do ponto de vista... Tive também, como recém-formada de História, eu fui ministrar aulas para preparação do antigo Mobral e tal. Por exemplo, na cidade de Osasco, em São Paulo, né? E era muito jovem, tá? E a maioria, assim, acho que da turma de 50 tinha 1 ou 2 mulheres, só homens, né? E eles, eu trabalhei 1 mês. Aí eu recebi, no final do mês, o encerramento do meu contrato. E o argumento para a dispensa foi: você é uma mulher muito delicada, pequena e tal, e não inspira respeito aos alunos. Aí eu até perguntei, mas eu não inspiro respeito
por ser mulher ou como professora. Não, professora não. É principalmente por ser mulher. Isso foi me dito assim, tá? Direto. Cara a cara, como se diz. Né? E na universidade, havia discriminação. Desde os anos iniciais, que eu comecei como professora visitante, e, posteriormente, como concursada, em 82, né, a gente percebia, não de uma forma tão precisa e clara, mas, de um certo modo, essa discriminação permeava até na distribuição das disciplinas, né? Das matérias das disciplinas, nos horários de ministrar aulas, né? Porque era o sistema de crédito à época, na década de 80, e nessa perspectiva, então, aquele cuidado intenso que os coordenadores de diretor botar as mulheres todas, das 7 da manhã às 6 da tarde. Era algo que não era dito, mas eram adoções de comportamentos, de medidas, de instruções que expressavam muito claramente a discriminação das mulheres. Ouvia de vez em quando, né, nas reuniões, comentários: não, mas elas são mulheres, é melhor não colocar à noite, né? Elas são mulheres, essa turma é de adultos, adolescentes, já com muitos problemas psicológicos, então deixa isto. Então, eu já sofri, portanto, várias vezes, acho que quase todas nós, muitas vezes sem perceber, né? Então, essa discriminação ela começa e me marcou a vida inteira, né? Então, por exemplo, a ponto de eu não permitir que a minha filha deixasse de estudar em qualquer nível. Me sacrificava, me desesperava, mas assegurava que ela tivesse. Né? Hoje as coisas são muito diferentes, né? Mas, mesmo assim, eu estava vendo recentemente, eu fui dar uma palestra para o pessoal de um colégio aqui, sobre mulheres e história ambiental, inclusive. Né? E uma dos momentos assim, que me chamou muita atenção é que um bloco de meninas estavam se organizando, preparando para o vestibular de medicina, engenharia florestal, veterinária e produção agrícola. Né? E sendo exatamente, eu diria, chateadas, né? Sofrendo bullying pelos colegas também, aí alguns adultos e adolescentes, na perspectiva de que isso não é trabalho de mulher, aliás, né? Na verdade, do ponto de vista, eu diria assim, da graduação, eu acho que foi muito, muito rico o momento que eu vivi. Não esqueçamos que vivíamos a repressão de uma ditadura civil-militar, né? Que quando eu, ainda no ginásio, sofri diretamente, porque minha cidadezinha foi invadida, foi ocupada pelo Exército. Uma cidade que passou quase um ano com escola fechada, igreja fechada, cinema fechado, clube fechado, praça de esporte fechada, com uma permanência, presença militar nas ruas, nos bares, nas padarias. Né? E isso vem, eu diria, avançando, né, no sentido de, eu acho que, inclusive, pior para as mulheres, né? Porque, além de sentir a pressão da repressão, né, ainda mais, eu diria, a repressão também pela sua condição de gênero. Né? Então, esse processo foi bastante complicado, muito complicado. Eu diria não para mim, mas para a maioria das mulheres que precisavam estudar, trabalhar, né?
cuidar dos filhos, né? E ainda neste contexto, né, de uma participação sociopolítica muito limitada em função da situação de Newton, né? Então, os anos 70, nesse aspecto, eu diria, segunda metade, né, final dos anos 60 e durante os anos 70, até o final, foram, eu diria assim, muito pressionados do ponto de vista político, né? Mas também do ponto de vista das mulheres. Mas isso, ao contrário de me abater, me incentivou, né? Eu participei da anistia, né? O movimento feminino da anistia em São Paulo, atuei na organização de mulheres, participei ativamente do primeiro encontro de mulheres de São Paulo, inclusive coordenando o encontro de mulheres da região central de São Paulo, que foi uma experiência, ao mesmo tempo, assustadora, mas muito enriquecedora. Então, é essa atividade. E há que compreender, né, que nos anos 60 e 70, né, é o contexto da emergência, né, dos estudos, das pesquisas, da produção acadêmica, artística e tal, que colocava, né, eu diria, histórica e socialmente, naquele momento, as condições das mulheres, mas também se colocava como espaço de atuação privilegiado naquele momento das mulheres. Tá? Então, é um pouco essa questão em termos da minha trajetória. E chegando no Pará também, fui organizar as mulheres, né? Seja no SESI, no SENAI, onde tinha mulher trabalhadora, e foi muito interessante, porque eu vivenciei com 3 categorias de trabalhadoras greves, do palmito, da pesca, certo? E dos tecidos. Não é? Vivenciei isso. E sempre estive ao lado, né? E vou continuar. Né? Agora, é lógico, com mais limitações, mas atuando também e promovendo a igualdade de gênero das mulheres. Que lindo, professora. Denis, agora. Sim, é muito interessante ouvir todas essas discussões, com certeza vão enriquecer muito o debate sobre esse tema, mas eu queria trazer agora um outro tema que é relacionado a um artigo que você publicou bem recentemente, professora, com o título Sobre História, Sustentabilidade e Crise Energética. E é bem curioso, nos últimos dias a gente viu aí na mídia, né, a discussão sobre as pesquisas sobre encontro de petróleo na região do Amapá, também ali uma região amazônica. E nas outras entrevistas que a gente fez durante o ano passado, a gente falava muito sobre a questão do governo Bolsonaro com o meio ambiente, mas a gente sabe que agora não acabou, né? Não é uma questão que vai ser solucionada de uma hora para outra. E a gente tem aí, então, esse problema agora dessas pesquisas sobre o petróleo nessa região e que o IBAMA acaba também de dar uma negativa, né, para isso, pensando ali principalmente os impactos ambientais. Então, a minha pergunta é, o que você acha do termo, né, sustentabilidade, como que você analisou esse termo nas suas pesquisas? E também, uma segunda pergunta seria, qual é o papel dos historiadores ambientais frente à devastação ambiental atual, né? Frente à ideia também do antropoceno e de toda essa devastação que a gente tem visto aí num ritmo bem mais acelerado atualmente. A primeira questão que se fala da sustentabilidade, eu venho acompanhando particularmente, de forma mais significativa, desde a Eco 92, que é quando emerge, consolida e se divulga, né, de uma forma sistemática a ideia de sustentabilidade. Isso não quer dizer que não já existiam trabalhos muito interessantes discutindo várias propostas de sustentabilidade, né?
uns baseados na ecologia, outros na física, outros na ciência e tecnologia de maneira geral. Entretanto, né, a questão central para mim, em termos de sustentabilidade, que está colocada no discurso ambientalista contemporâneo, é a sustentabilidade dos sistemas socioeconômico e político vigente, que são as democracias liberais. O uso desses substantivos que contêm sentidos, significados, que se constituem signos para a nossa linguagem, é extremamente assustador. Não é? Por questões bem elementares. Basta ver o uso e o consumo, por exemplo, de base energética. O hemisfério sul, o percentual é mínimo comparando com as populações e as nações do norte. Então, uma das preocupações que eu tenho é a necessidade de se repensar o termo sustentabilidade. É sustentabilidade para quê e para quem? Em torno da questão energética, é para a manutenção do sistema. Em termos da assistência, do estabelecer os limites das ações genericamente humanas sobre os ambientes e seus componentes, né? Com vistas, ou tendo em vista, a manutenção do sistema produtivo, social, econômico, político e cultural. É necessário repensar isto? Né? Então, nós temos, eu diria, a tese, por exemplo, do Antropoceno, foi fundamental para compreender, para entender os limites e, né, os problemas que os últimos 100 anos, como diz o Hobsbawm, acelerou de tal modo os modos de vida que está provocando e ameaçando alterar, aliás, já está alterando significativamente, né, as condições de vida do planeta. Quando nós falamos em camadas de ozônio, né, quando nós falamos em poluição dos mares, dos rios, etc. Tá? Mas não se discute a essência disto, não é? Que é exatamente o seguinte, é a lógica do sistema de distribuição de riquezas, apropriação e distribuição. Não é? Eu gosto muito de um texto do O'Connor, onde ele fala de desenvolvimento capitalista e desenvolvimento capitalista proporcional, né, a outras nações. Né? Então, onde ele discute bastante, de uma forma bastante consistente, exatamente isso. Até o momento, mesmo o discurso ambientalista em defesa da sustentabilidade, só atuando nesta lógica. E isso é muito interessante, porque não é uma coisa que começou agora. Em 72 foi elaborado, né, o livro O Crescimento Zero. Né? Como ele foi elaborado a partir dos estudos de uma imensa e excelente comissão científica para mostrar os limites dos componentes do planeta e da existência de outros frente ao sistema de poluição, mau uso, etc, etc. Então, eu acho que a coisa é bem mais complexa, viu, Denis? Eu acho que a gente precisaria pensar, né, que sociedade nós queremos, qual a lógica da nova sociedade que nós precisamos para continuar existindo junto com o planeta e seus ambientes. Então, a sustentabilidade, até o momento, para mim,
é um termo falacioso. Trouxe alguns elementos importantes, trouxe. Né? Foi a Eco 92 ressoa, né, no sentido de constatar os limites de vários componentes do planeta e do próprio planeta, a relação, inclusive, das questões ambientais com a pobreza, com a saúde, com a habitação, não é? Com a própria produção capitalista, trouxe bastante contribuições, né? Mas me preocupa, poucas foram as contribuições no sentido de possibilitar uma cidadania plena para as populações nas diferentes dimensões do planeta. Né? Me assusta essa situação, por exemplo, ocorrendo na África agora. Né? E o que está por trás de uma guerra fratricida? O ouro. A exploração do ouro. Não é uma guerra étnica. Utiliza-se e substantiva-se, né, diferentes situações, né, em função do convencimento, né, em média da população, local, nacional, internacional. Né? Guerra na Ucrânia. A questão também são os recursos naturais. Ainda não está muito claro, estou estudando, mas a questão fundamental que está ali. Né? Então, como você pensar na possibilidade concreta de um desenvolvimento sustentável para o tipo de sociedade que nós temos dentro do MIT? Que é uma sociedade, eu não estou fazendo avaliação, mas o sistema, a lógica do sistema econômico, política, social, ideológica, moral, é a lógica da exploração da natureza, dos seus componentes e de parcela significativa da população. É esta sustentabilidade que a gente busca. E aí, você acha, então, professora, que o papel dos historiadores ambientais é fazer essa análise, essa crítica dessas ideias, mas também desses processos? Olha, eu acho que é tudo isso mais alguma coisa. Tá? Eu acho que ajudar a refletir, né? Eu acho que nós vamos contribuir pouco para a mudança de comportamento de governos, de indústrias e tal, mas, pelo menos, acho que a gente pode contribuir para uma melhor compreensão a nível da educação da história real, sabe? Da história realmente vivida e vivenciada pelas populações, não na ilusória. E isso não é uma coisa nova, ela começa exatamente com o que a gente ficou conhecendo como uma nova história, que é exatamente eu diria, o repensar da história que se situou e se consolidou a nível do Estado, né, enquanto instituição política, econômica e tal, para a sociedade. Eu acho que é um passo a mais, né? Fazer com que a população... Se nós tivéssemos uma população com nível de compreensão dos ambientes da sociedade de nós quatro, olha, este mundo estaria muito melhor. Muito bom, professora. Então, agora a gente já está chegando num momento especial que a gente sempre convida alguém para falar, né, sobre as nossas pessoas entrevistadas. Então, a gente vai colocar o vídeo da professora Iane Batista, né, que é professora lá, que foi orientada pela professora Leila e depois se tornou colega, né? Então, é uma relação aí bem importante.
Eu sou Iane Batista, sou professora da Universidade Federal do Pará. Fui orientanda da professora Leila no doutorado em História Social da Amazônia. Então recebi o convite da Helenita para comentar um pouquinho sobre a trajetória da professora, a contribuição dela para a minha formação acadêmica. Agradeço muito o convite, me sinto honrada em falar um pouco dessa pesquisadora, dessa professora, dessa parceira, coautora, né, que tem um papel tão importante para a história ambiental aqui na região. Bem, a professora Leila é uma das pioneiras da história ambiental aqui no Pará. O engajamento dela nesse campo historiográfico inspirou novas gerações de pesquisadores, entre os quais eu me incluo, especialmente a partir da sua tese de doutorado. A professora Leila faz o seu doutoramento na década de 90 e naquele momento existe uma lacuna na historiografia na Amazônia sobre a reflexão das relações sociedade-natureza numa perspectiva socioambiental. E a professora Leila faz uma pesquisa sobre um alimento básico da nossa região, que é o açaí. E ela faz uma pesquisa sobre as permanências, as tensões, rupturas envolvendo a extração e comercialização dessa palmeira no estuário amazônico. E faz uma série de questionamentos, né? Inclusive uma das principais críticas que ela faz é um certo reducionismo que existe na historiografia, que associa muito a questão da Amazônia ao desmatamento para a formação de pastos, desconsiderando outras perspectivas, outras práticas igualmente nocivas aos ecossistemas amazônicos, como no caso dos açaizais. Nós vamos assistir no último quarto do século XX a um abate indiscriminado de palmeiras para produção de palmito. Isso vai provocar uma escassez de frutos, vai ter desdobramentos socioeconômicos, né, já que é uma fonte de alimento muito básica para a nossa população. Então, a professora Leila vai, a partir da interpretação das características etnobotânicas do açaizeiro, dos seus usos pela sociedade amazônica, das representações sociais acerca do açaí, presentes na literatura, dos cronistas, de viajantes, e também na obra de escritores, poetas e cantores regionais. Ela vai fazer um grande esforço interpretativo, subsidiado por uma extensa pesquisa de campo, realizada em diversos momentos ao longo da década entre 1987 e 1997, que contribui para fundamentar uma interpretação historiográfica acerca das dimensões socioeconômicas, políticas, culturais e ecológicas dos processos que envolvem a utilização dessa palmeira. Então, esse estudo, que é um estudo pioneiro, ele vai inspirar diversos outros estudos, inclusive na criação da linha de pesquisa de História e Natureza no programa de pós-graduação História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará. Então, a professora Leila ela participa de iniciativas voltadas ao fortalecimento desse campo historiográfico aqui na Amazônia paraense de diversas formas, seja por meio da orientação de trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação, envolvendo as múltiplas dimensões do que nós chamamos de mundo natural, suas representações, percepções, sensibilidades, usos políticos, discursos científicos, como também na publicação de artigos científicos relacionados a essas temáticas, na organização de eventos, na criação de um laboratório de história ambiental, dentro do programa de pós-graduação História Social da Amazônia. Então ela tem esse comprometimento muito forte com esse campo. E aí eu sempre lembro, né, falar da professora Leila me remete ao Oster, quando ele diz que nós temos que entender a própria terra como um agente, uma presença na história, que para isso nós precisamos de um par de sapato resistentes para a caminhada. E nós não poderemos evitar de sujar esses sapatos com a lama dos caminhos. Então, na sua trajetória ao longo dessas décadas, a professora Leila tem percorrido esses caminhos que são múltiplos aqui na Amazônia, né? Esses caminhos são ilhas, manguezais, rios, estuários, igarapés.
e tem levado junto, orientandas e orientandos. Então, a professora Leila é uma inspiração pelo seu profundo conhecimento da Amazônia, pela sua competência, pela sensibilidade, pela paciência, pela ética com que tem conduzido os seus alunos pelos caminhos tão instigantes da história ambiental. Sou muito grata a ela. Nós somos parceiras de publicações, nós somos coautoras, né? Somos colegas de trabalho agora. Nossa relação extrapolou essa relação somente de orientanda e orientadora, né? Somos colegas de trabalho, somos parceiras de produções acadêmicas, e sou muito grata pela influência positiva, pelo rigor teórico-metodológico com o qual a professora Leila sempre conduziu, né? Não só a minha orientação, mas dos meus colegas também, acho que eu posso falar por eles, né? E sou muito grata por tudo isso. Obrigada, professora Leila, um abraço. E mais uma vez, obrigada, Helenita, pelo convite para falar dessa pessoa tão inspiradora para mim. Fiquei emocionada. Né? Mas outro dia a gente tentou ensaiar um café online, né? Porque a Iane atua muito nessa área do desenvolvimento, dos projetos de desenvolvimento. Mas o Roberto, por exemplo, trabalhou a produção agropecuária do penúltimo quartel, né, do século XVIII, né, discutindo a agricultura e a ciência. Então, foi muito interessante. O Davi, né, que está agora no doutorado na UFRJ, fez sobre os bichos de Belém. A relação da cidade, das pessoas e os bichos. Muito interessante o trabalho do Davi, né? O Marcelo Dergan trabalhou com as ilhas e a produção das sementes, folhas e raízes aromáticas, né? Também um belo trabalho, né? Enfim, e agora a gente tem... Estou atuando com um que envolve a questão ambiental, social, econômica, que é sobre a prostituição no entorno dos grandes projetos e suas relações com os ambientes, né? E aí olha que interessante. Pois é. Mas também nessa perspectiva. E a outra tese é sobre, eu diria assim, a territorialização de quilombolas, a desterritorialização e a criação de novas, né, territorializações. Na região aqui do Nordeste paraense, é bastante interessante. E um de economia política em Marabá sobre a importância dos rios para o município, porque lá nós temos a quantidade de rio imensa, né? O Araguaia Tocantins, né? O Itacaiunas, o Vermelho, enfim. A história dos rios ali é algo, né, permanente, está bem interessante, apesar da preocupação mais econômica, né, entender o papel econômico dos rios, mas eu disse já, vamos ter que ampliar essa perspectiva. Pesquisas maravilhosas, nossa, estão saindo aí da Amazônia, né? Que ótimo saber disso. E, professora, então, agora a gente chegando ao final, né? Só se você puder colocar você falou aí que gostaria de falar sobre a devastação, né? Enfim, para a gente já ir finalizando. Eu vou começar dizendo o seguinte: a devastação há. Mas a gente tem que pensar a Amazônia não está no fato do desmatar pelo desmatar e como todo mundo se desmatasse de forma igual. Não. Nós sempre tivemos algum tipo de modificação da flora e da fauna, mas em escalas que não provocavam
grandes problemas, nem contaminações graves ou similares. A questão que se coloca hoje é diferente, até porque agora nós já temos, eu diria, uma compreensão e a produção científica de materiais para dizer o seguinte: nós temos várias Amazônias. Se só pensarmos em Amazônia brasileira, ela se compõe de várias Amazônias. Basta entender a questão dos biomas e um pouco das composições, né? Ela não tem uma floresta, ela tem florestas no plural. Ela tem uma bacia hidrográfica composta dos mais diversos tipos de rios com água e águas. Tá? A questão que se coloca é que prevalece a nível do imaginário genérico e popular a ideia, né, de uma floresta imensa, impossível de acabar e tal, né? E também, né, eu diria, a ilusória ideia da produção de riqueza rápida, né? Né? E como se ela fosse rápida e permanente. Então, são questões da vida real que ressaltam. Então, nós temos, e essa produção tem mostrado que os processos que ocorrem de devastação, elas, na verdade, têm sido feitas as atuais, contemporâneas e atuais, de uma maneira em que ela altera profundamente os solos, a água, o clima, a vida animal, vegetal. Esta é a grande diferença. Tá? Primeiro, pensar, né, com absoluta certeza, que vai ali, joga na beira daquele rio para tirar um tipo de mineral valioso, aí toca mercúrio, etc., etc. Mas, né, numa ilusão, né, perniciosa, porque ela está prejudicando, ela está destruindo. Né? Quando você vê os grandes projetos agropecuários ou agrícolas, como de arroz, soja, etc., tá? Se faz, eu diria assim, movidos exclusivamente para a produção de riqueza, como se ela fosse permanecer até, sem perceber que, né, essas produções típicas deveriam atender a estudos de solos, de clima, né? Enfim, uma série de quantidades. E o que a ciência tem propiciado até o momento, por isso, da lógica da produção capitalista, da acumulação de riquezas, tem propiciado o adicionamento de materiais aos solos, né, e de proteção, né, ou aos cultivos, sem ter claro, sem conhecer, sem entender que estes processos se ajudam num período curto a produção, num período longo, vai destruir toda e qualquer possibilidade de produção, principalmente daqueles produtos geradores da ilusória riqueza. Tá? Não é isso. Outras vezes, de forma irresponsável, né? Liberando milhares e milhares, né? Sem relacionar a existência das florestas, das águas, para o clima de todo o país, para a produção de todo o país, para a população deste país. Então, não é a Amazônia como algo que vai se colocar num pedestal. Não, não se trata disso. A Amazônia sempre foi ocupada, pelo menos até, pelo que a gente tem estudado na arqueologia, 50 mil anos atrás.
Então, o que nós temos na Amazônia é não só na Amazônia, eu acho que em boa parte do planeta, uma sociobiodiversidade, ou seja, produção e reprodução dos ambientes, né? Então, existe a devastação? Existe, né? Existe, tem que ser eliminada, principalmente quando se trata por exemplo, de coisas sem qualquer, eu diria, critério, né? O que diz respeito à questão aí do Amapá, essa é uma discussão de longa data. Me lembrou um livro que eu li, reli, continuo relendo, que se chama Na Amazônia Existe Petróleo Apesar do Mr. Fritz, né? Onde ele era um general que fez uma pesquisa, ele veio, inclusive, né? Na década de 40, de 50, ele acompanhou os estudos da Amazônia de solos, preocupadíssimos e tal, e por razões muito óbvias, né, onde ele queria que fosse publicado, divulgado, todas as informações sobre as pesquisas, o resultado das pesquisas da flora, da fauna, enfim, dos solos, que foi um grande programa, começa lá no final dos anos 30 e vem até os anos, principalmente 70, final dos anos 70, né? Mas durante o período dos 30 e 40, período da guerra, exatamente ele é destinado para acompanhar os grupos de pesquisas estrangeiros que aqui estavam, né, em torno da pesquisa do petróleo. E aí, quando ele leu o relatório, né, aí apresentado aí pela equipe do Mr. Fritz, negava a existência. Ele tinha elementos. Eu só sei que ele era uma confusão muito grande à época com as autoridades e chamou o relatório do Mr. Fritz de, né, lunático, mentiroso, etc, etc. Tá? É importante isso porque nós, em termos Brasil, pouco sabemos sobre o sistema de exploração. O sistema de exploração ao longo do Atlântico, no sul e sudeste, tem que ser modificado profundamente para repensado, para pensar na possibilidade de exploração. Não vai bastar transferir o sistema produtivo para lá, porque vai acontecer o que aconteceu com grande parte da Venezuela, estourou totalmente estéril. Estéril no sentido pleno do termo. As áreas de água para qualquer tipo de peixes ou, né, outros animais que vivem dali, não é? A única coisa que, por exemplo, uma área imensa, né, da Venezuela produz hoje é vários tipos de mosquito, de moscas. Não nasce uma planta. E outra coisa, a dimensão disto. A maioria dos brasileiros e dos nossos técnicos conhece pouco a movimentação das águas. Eu moro em Belém, bem depois da orla marítima, com uma ilha imensa na frente. Mas aqui nós vemos o movimento das marés. Nós sentimos ao longo do ano as diferenças, mudanças das marés. E mais, estudos ainda do começo do século XX mostram que a influência das marés pode chegar pelo rio Amazonas até a região pós-Santarém, na região de Óbidos, Monte Alegre. Ela tem influência. Então, qual é o projeto? É necessário que nós, brasileiros, conheçamos qual é o projeto, se ele está levando em consideração todos esses aspectos, aquíferos,
científicos, não é? E tecnológicos. Então, é algo, né? No momento, eu colocaria a questão de forma diferente. Não dá para provar sem estudos sérios, relevantes e aprofundados que dê conta de todas as questões que envolvam essa exploração. Com certeza, professora, com certeza. Então, gente, vamos para o final, então, né? Gostaria de fazer algumas considerações, Sara e Denis. Eu queria agradecer muito pela professora Leila ter aceitado o convite, por todas as respostas, toda a aula. Foi muito, muito bom mesmo ouvir a senhora, fico muito feliz com a entrevista. E isso, agradecer a todos que estão assistindo, não esquecer de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar os comentários para a professora Leila, tudo agrega bastante. Eu também gostaria de agradecer, dizer que eu anotei vários pontos aqui para depois buscar nos artigos, na bibliografia da professora, especialmente ali a parte que ela citou, os quilombos, eu também estou pesquisando um pouco sobre isso, sobre a questão do desmatamento, então com certeza vou buscar mais. E me sinto muito honrado de ter participado dessa entrevista, agradeço grandemente pelo aceite e pela aula que a professora deu aqui para nós durante essa entrevista. Professora, essas palavras finais. Né? Bom, olha, eu agradeço de novo, porque foi muito gratificante para mim poder falar e possivelmente atingir um público mais amplo, né, em torno da discussão de história ambiental, que não é nem um bicho-papão em relação às outras modalidades de produção historiográfica, mas, ao contrário, ela complementa, ela enriquece. Né? Então, é uma oportunidade muito boa. Eu quero agradecer a oportunidade, ao convite e me colocar à disposição para outras atividades que se programarem ao longo do meu restinho de vida. Ah, que maravilha, que bom saber aí, que quando a gente for falar de temas aí relativos à Amazônia, aí já, né? Vamos chamar a professora Leila. Eu agradeço demais, né? Eu acho que a professora Leila tem que ser mais conhecida no Brasil, né? O seu trabalho, e a intenção nossa aqui no canal é justamente essa, né? Trazer, então, historiadores que estão atuando também, né? A gente fica muito lendo os autores do Sul e do Sudeste, né? Enfim, e aí, poxa, tem gente produzindo nas outras regiões, né? E um trabalho maravilhoso, como a professora Leila já tem uma trajetória aí, né? De vários anos e décadas, né? Poxa, produzindo sobre as questões de gênero, história ambiental, né? Então, assim, dar visibilidade, né, para esse tipo de trajetória tão importante, né? Isso que é que nos mobiliza aqui a continuar com esse trabalho, né? Então, muito obrigada, professora, né? Obrigada por quem nos assistiu aí, né? E siga nos acompanhando aí, compartilhando, por favor, esse vídeo aí, porque a gente tem que furar a bolha do YouTube, né? A gente não é tão simples assim, mas, né, se vocês puderem ajudar aí, se inscrevendo, curtindo e compartilhando, é bem importante para chegar mais e mais pessoas aí na internet, certo? Então, abração para todo mundo. Um abração e muita gratidão. Ai, nós também. Tchau, tchau, então. Tchau, obrigado.